Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, quando estamos trabalhando dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos cada semana estudando uma parte do livro do profeta Ezequiel e neste domingo nós estudaremos capítulo 18, versículo de 20 a 28. Então, estudando materialmente Ezequiel, nós estamos como pano de fundo estudando escatologia bíblica. Alguns temas dentro de Ezequiel e, no geral, escatologia bíblica. O tema do trimestre é a justiça divina e o subtema do trimestre fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estamos diante da lição de número 7, cujo tema é a responsabilidade é individual. Nós já estudamos a lição de número 1. Lição número 1 falou sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Lição 2, vem fim. Lição 3, as abominações do templo. Lição 4, quando se vai a glória de Deus. Lição 5, contra os falsos profetas. Lição 6, a justiça divina, que foi na semana passada. E lição 7, a responsabilidade é individual. Nós estamos hoje diante da última reflexão da semana, essa é a sexta reflexão. Você tem mais cinco reflexões. Então, estamos fechando a semana e você deve assistir todas. Veja aí que o irmão Daniel tem colocado as reflexões todas numa só capa. Então, ao assistir você tem que saber que tem mais 5. Assista todos para você compreender, tá bom? E falando que a responsabilidade é individual, nós temos hoje a leitura em João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo de número 12, a questão do meu tapa-olho aqui, eu já expliquei no vídeo anterior, dá uma olhadinha no vídeo anterior aí, é bom que você vai lá ver o vídeo. João, capítulo 17, versículo 12, cuja epígrafe diz: é possível o justo se desviar e perder a salvação. Olha que coisa, nós encerramos o vídeo anterior dizendo que é possível ao ímpio se arrepender dos seus pecados e mudar de atitude. Falamos até do momento presente, que o momento presente é o que importa. Se você já teve momentos felizes na tua vida, o presente é que é tudo. Agora nós vamos ver o resultado deste momento presente no ato da morte ou do arrebatamento da igreja. Então vamos ler aí Apocalipse capítulo 17, versículo número 12. Já quero aproveitar para te convidar a se inscrever no nosso canal, tá? Se inscreve aí, compartilha, curta, comenta, aciona o sininho das notificações, tá bom? Evangelho de João capítulo 17, versículo 12, diz assim: estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi no teu nome. É uma oração que Jesus está fazendo, já encerrando o seu ministério na terra. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Bom, contextualizando vocês, Jesus está nos últimos momentos dele na face da terra. Ele faz uma última oração pelos seus discípulos e logo na sequência nós já vemos os fatos de Jesus ser entregue a Pilatos, nós vemos Jesus sendo levado ao Calvário, a crucificação, nós temos a sepultura de Jesus, nós temos a ressurreição de Jesus, nós temos o período que ele ficou com os discípulos, nós temos as últimas instruções e a ascensão dele aos céus. Nesta oração, Jesus está falando sobre orando e ele ora pelos seus discípulos e ele faz uma revelação muito grande. Existe aí a teoria da predestinação, que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu uma vez conversava com uma amiga que crê na teoria da predestinação, ela é calvinista, e ela estava andando meio banda voou, fazendo aí tudo que dava na teia, que dava na cabeça, e eu fui dar uns conselhos a ela e ela me disse: olha, se eu tiver de ser salva, palavras dela,
No último momento Deus vai me chamar, que é a chamada coação, eu acho que é coação irresistível, né? É a coação, os 5 pilares da predestinação. Uma delas me parece que é a coação irresistível. No último momento Deus vai me chamar e eu vou entrar e vou ser salva. Se não, eu vou me perder. Então, se eu vou me perder, eu vou logo praticar tudo que eu tiver de direito de praticar. Observa que engano é esta compreensão, é a compreensão desta forma da teoria da predestinação. Eu, particularmente, creio na predestinação. Irmão Claudio Novo, que conversa é essa? Eu vou explicar. Eu creio na predestinação, sim. Eu creio nas dispensações, 7 dispensações. Inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Eu creio porque está na Bíblia e essas dispensações vão acontecer. Eu creio no arrebatamento da igreja. É uma predestinação. A igreja será arrebatada. Eu creio na grande tribulação. Eu creio na batalha do Armagedon. Eu creio no juízo das nações. Eu creio no juízo final. Eu creio antes do juízo final na batalha de Gog e Magog. Eu creio nessas coisas. Eu creio que uns vão entrar no novo céu e na nova terra e outros vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Isto é predestinação. Predestinação de acontecimentos, predestinação de eventos. Não predestinação de pessoas. Na predestinação de pessoas eu não creio, porque ela quebra o livre-arbítrio. A pessoa vai viver, como disse essa colega, do jeito que ela quiser, e de repente Deus vai lá e chama essa pessoa e ela vai ser salva, enquanto outros estariam com afinco dentro da igreja e lá no final ele desviaria e iria para o mundo porque ele não é uma pessoa predestinada. Quando na realidade o estudo da semana e a oração que Jesus acabou de fazer, ele nos leva a entender que a responsabilidade por isso é individual. Não é assim como muitos pensam. E neste caso aqui nós vemos Jesus escolhendo seus discípulos, Jesus passando muito tempo com os seus discípulos, 3 anos e tanto, dando instruções, dando orientações, os discípulos aprendendo do melhor, ouvindo Jesus dizer que ele é o Filho de Deus, aprendendo que as orientações que Jesus deu vieram direto dos céus. Os discípulos viram quando os demônios reconheceram Jesus como Senhor. Os discípulos viram Jesus ressuscitando mortos. Os discípulos chegaram ao ponto de ver Jesus andando sobre as águas. Ele estava numa situação, no meio de relâmpagos, etc., que eles pensaram ser um fantasma. Eles tinham a teoria de fantasma lá, olha que coisa. Na mente deles tinha essa ideia. E mesmo assim, dentre um dos discípulos, multiplicação de pães e cura de enfermos, e aí por diante. Revelação do que está no pensamento das pessoas. O zelo de Jesus com relação à casa de Deus. Isso aconteceu 2 vezes e assim por diante. Mesmo assim, um deles achou por bem traí-lo, achou por bem trocá-lo por 30 moedas de prata. Parece até Paulo escrevendo a Timóteo dizendo, fulano me deixou, amando o presente século, esse aí eu entreguei para o diabo, eu nem oro mais por ele. Isto aí não é predestinação, é livre-arbítrio. O discípulo, que no caso é o Judas, ele tinha total liberdade de escolher, ele era pleno, ele poderia escolher se ia permanecer fazendo a vontade de Deus por intermédio dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, ele tinha como escolher, mas ele, como já vinha com o coração irritado porque o dinheiro estava sendo não estava sendo do jeito que ele queria, e a mulher quebrou um vaso de alabastro cheio de nardo e aquilo ali poderia dar aos pobres. Aí João diz bem assim, que nada, ele disse isso porque ele empurrava a mão lá dentro do gasofilaço lá do onde ficava o dinheiro, que ele era o tesoureiro, e usava como ele queria, porque ele era ladrão. João chama ele de ladrão. Nos últimos dias tem muita gente sendo chamada de ladrão, né? Misericórdia, tem mas deixa pra lá. Aí, neste contexto, ele escolheu e ele trocou Jesus justamente por 30 moedas de prata. As escrituras lá atrás falaram de 30 moedas de prata, não determinando, mas prescrevendo, para mostrar que Deus sabia de todas as coisas. E como ele tem livre-arbítrio, simplesmente a coisa aconteceu. Isto para mostrar que aquele que é escolhido, aquele que é salvo, aquele que está andando na presença de Deus, se não permanecer até o fim, poderá perder a salvação. Agora, esta semana, numa obra que nós temos aqui, conversando com um rapaz, ele disse bem assim, eu já fui crente. O já fui crente, o não sou mais crente,
é algo que abre legalidade para o mundo espiritual, porque a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o inimigo não toca. A Bíblia diz que aqui estamos nós, ao nosso redor está o anjo do Senhor, e ao derredor está o inimigo, bramando como um leão, rugindo, buscando a quem possa tragar. Enquanto nós dizemos, sirvo a Deus, um fio escarlate, eu posso até dizer, nos liga com o céu e nos dá a proteção direta dos céus. Quando nós menos esperamos, o Senhor está batalhando por nós, o Senhor está nos defendendo. Mas quando nós abrimos a boca e alguém diz, estou desviado, aquela ligação é rompida. A legalidade que teriam os anjos de nos proteger não há mais. Então o inimigo tem condição de entrar naquela pessoa, e diz-nos a Bíblia que ele sai quando volta, não volta só, acha a casa limpa e volta logo com outros para ocupar o local. E o estado atual é pior do que o primeiro estado. E o rapaz, quando me disse isso, eu fiquei triste, porque nós não podemos desviar, nós não devemos desviar, nós não devemos fazer tais declarações, porque está escrito que com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca que se faz confissão para a salvação. Então, sob qualquer circunstância, meu irmão, minha irmã, permaneça firme. Judas, infelizmente, não pensou dessa forma. Judas, infelizmente, como diz a epígrafe da semana, da leitura de hoje, melhor dizendo, é possível o justo se desviar e perder a salvação. Judas entrou por esse caminho e, infelizmente, ele dos 12 é contado como o traidor. O nome Judas se transformou muito negativo. Aquele que traiu a Jesus, aquele que se suicidou e assim por diante. Nesta circunstância, nós voltamos mais uma vez a dizer, preocupe-se com o momento presente. Preocupe-se com o arrebatamento da igreja, preocupe-se com o passar para a eternidade, preocupe-se com o estado em que você está, porque na hora que for passar da régua da vida, quando você encerrar, passou a régua da vida, infelizmente, aquele estado permanece. Alguém disse que no livro da vida está lá, o nome está lá anotado, mas se você morrer nessa situação, o nome fica fora, infelizmente. Como também, se você morrer e não aceitar Jesus, o nome permanece fora. Você tem que fazer de tudo para que o teu nome seja escrito no livro da vida. Jesus disse a todos, inclusive a Judas, alegrai-vos pelos vossos nomes estarem escritos no livro da vida. O nome de Judas estava lá. Só que, infelizmente, Judas decidiu entrar por um caminho, fazendo uma aposta com o seu próprio nome, com a sua eternidade, e se complicou. E é por isso que, como Deus é justo juiz, ele fará a justiça divina. Na leitura da semana, no tema da semana, nós viemos aprender que a responsabilidade é individual. Tá bom? Que Deus te abençoe. Já falamos ontem sobre a maldição hereditária. Assista aí o que nós dissemos ontem. Vamos servir a Deus e vamos batalhar para que no momento da nossa prestação de contas seja só saldo positivo, e que a nossa prestação de contas seja no tribunal de Cristo, porque quem está no tribunal de Cristo, ninguém está condenado. Eis a dica aí. No tribunal de Cristo não tem ninguém condenado, todos são salvos. Todavia, pode ser que um receba mais galardão, menos galardão, e é o tribunal de Cristo quem diz como nós estaremos no milênio, quando nós agiremos diretamente com o Senhor, governaremos com o Senhor por 1000 anos, seremos reis e sacerdotes no milênio. Que Deus te abençoe, e na próxima semana, querendo Deus, semana que já começa agora, temática que já começa agora na segunda-feira, nós estaremos diante do tema, lição de número 8, diante do tema, o bom pastor e os pastores infiéis. Eita, eu acho que nós vamos trabalhar com João 10:10, viu? O mercenário e ali por diante. Vamos entender o termo pastor, que não é somente aquele que cuida das ovelhas, são líderes, guias. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de se inscrever no nosso canal, de curtir. Deus te abençoe, deixa o teu comentário aí. Paz do Senhor a todos.